Seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Queremos gravar hoje um vídeo, ou então vários vídeos, sobre escatologia, sobre escatologia. Então, adentre o nosso canal aí, Teologia Aprenda Mais, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilha os nossos vídeos. Temos vídeos sobre bibliologia, temos vídeo sobre a história da doutrina da Trindade, temos curiosidades bíblicas 1 e 2, que você pode estar acessando também. Temos também uma visão panorâmica, introdutória sobre cada livro da Bíblia, lá do Gênesis até o Apocalipse. E também falamos também sobre a questão de seitas e heresia também no nosso canal. Enfim, tem muitos vídeos ao qual você vai está apreciando, gostando e etc. Também no nosso like lá também temos, no nossa playlist, quer dizer, na nossa playlist nós temos vídeo com a temática sobre depressão à luz da ciência, depressão à luz da Bíblia, sobre a depressão de Elias, fazendo alguns comentários sobre esses assuntos, tá? E já vamos falar sobre escatologia nesse vídeo, como já foi bem dito, Vamos falar sobre escatologia dentro da sua etimologia. Hoje, a escatologia é um tema que dentro da cristandade, dentro do seio da igreja, dentro do cristianismo como um todo, todos em si têm o conhecimento escatológico, Mas vou gravar esse vídeo, deixar esse vídeo no meu canal Teologia Aprenda Mais, para que você possa acessar, tirar suas conclusões, tirar suas reflexões relacionadas à visão escatológica. É um vídeo que vai ser sucinto, vai ser rápido, é mais uma síntese sobre a questão da escatologia. Então, a escatologia, dentro da definição etimológica, significa o quê? A palavra escatologia tem origem em dois termos gregos, Escatos significa último e logos, a palavra logoi, que significa estudo, mensagem e palavra. Portanto, a escatologia é o estudo sistemático das coisas que acontecerão nos últimos dias, ou seja, a doutrina das últimas coisas. A escatologia, ela estuda os seguintes temas, A gente vê que dentro da escatologia é um pacote fechado, A escatologia estuda os seguintes temas, como o estado intermediário, o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, o milênio, o julgamento final e o estado perfeito eterno, que é a vida eterna no novo céu e na nova terra. E a outra questão é a seguinte, vamos colocar também o seguinte, por que escatologia bíblica, São muitas as perguntas quanto ao futuro, mas não podemos perder de vista a base para uma proveitosa análise das coisas. Não ir além do que está escrito, na Bíblia, conforme Deuteronômio 29, e 1 Coríntios 4 e 6. Isso não tira o brilho do estudo escatológico. Embora o ser humano seja obcecado por novidades, os subsídios extras bíblicos, como as divagações filosóficas, supostas divinas revelações, etc., só confunde o estudo da escatologia da Bíblia ou então da própria escatologia em si. Vamos colocar as interpretações que existem no campo da escatologia, Interpretações escatológicas. Existem diferentes interpretações escatológicas a respeito do fim. Primeiro, nós temos a interpretação ou a escola futurista. A escola futurista, essa interpretação considera que a maior parte das profecias ainda vão se cumprir, começando com o arrebatamento da igreja e demais fatos subsequentes. Sem dúvida, é a mais adequada, que adequa a realidade das profecias sobre os últimos tempos. Essa corrente, porém, subdivide em três. Dentro da futurista está os pré-tribulacionistas. Essa corrente afirma que o Senhor Jesus arrebatará sua igreja antes da tribulação de 7 anos, como base registrada em João 14, versículo 1, 1 Tessalonicenses 4 e 6.
Também nós temos aqui, segundo Tim LaHaye, né? Aqueles que interpretam a Bíblia, literalmente, encontram razões fortes para crer que o arrebatamento será pré-tribulacionista. É importante ressaltar que a corrente pré-tribulacionista está mais de acordo com o livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 1 e 4. Para os pré-tribulacionistas, os crentes serão guardados da tribulação. Segundo essa corrente, o propósito da tribulação não é preparar a igreja para estar com Cristo, mas preparar Israel para a restauração do plano de Deus. Outra questão principal também que a gente analisa também aqui dentro também dos futuristas está os pré-milenistas, né? Essa corrente conclui que a vinda de Cristo ocorrerá antes do milênio, os pré-milenistas, quando Cristo virá reinar sobre a igreja, né? E tem outra também, os mid-tribulacionistas, os médio-tribulacionistas, né? Entende que a igreja será arrebatada no meio da tribulação. Temos também a corrente, a escola pós-tribulacionista. Os pós-tribulacionistas pregam que a igreja vai passar pela grande tribulação. No entanto, esse ensino não tem base sólida na palavra de Deus, né? Jesus diz, a igreja de Filadélfia, que representa a igreja fiel, queria guardá-la da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Foi uma promessa que Jesus deu para a igreja de Filadélfia, registrada em Apocalipse 3:10. A igreja não estará mais na terra quando começar a grande tribulação. Paulo ensina que devemos esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Você pode abrir a sua Bíblia aí em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo número 10. A igreja não foi destinada para a ira. A igreja é destinada para o céu, destinada para o arrebatamento, né? E uma das coisas também é o seguinte, aqui tem a escola histórica. Considera que o Apocalipse é um livro, né? A escola histórica, né? A escola histórica aqui, ou interpretação histórica, escola, corrente, interpretação, tá? Então nós temos o que? A interpretação histórica. Considera que o Apocalipse é um livro histórico, cujos fatos já se cumpriram, na sua maior parte, mas tal entendimento não corresponde à realidade bíblica. Tem outra interpretação que é chamada preterista. Os preteristas entendem que o Apocalipse já se cumpriu totalmente na época do Império Romano, incluindo a destruição de Jerusalém no ano 70, né, que se cumpriu tudo lá no século I. Outra questão, entretanto, as profecias bíblicas sobre os fins dos tempos indicam que diversos eventos escatológicos ainda não se cumpriram, como o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja não se cumpriu. 1 Tessalonicenses 4:17. A grande tribulação ou a hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Apocalipse 3:10. A vinda de Cristo em glória, Mateus 16:27. E o milênio, capítulo 20, versículo 2 e 3, não se cumpriram ainda. É para o futuro. Outra questão importante é o seguinte. Tem a interpretação simbolista, né, simbólica, que ela coloca o seguinte. É também chamada de interpretação idealista ou espiritualista. Tudo é espiritualizado, simbólico, né? Nada é histórico, mas apenas uma alegoria da luta entre o bem e o mal. Nessa linha de pensamento há os ensinos dos amilenistas, segundo a qual não haverá um período literal de 1000 anos para o reino de Cristo na Terra. Embora que a igreja está vivendo, que eles ensinam que a igreja está vivendo no milênio simbólico, né? Mas as referências que indicam que o milênio será literal são muitas, né? Principalmente Apocalipse, capítulo 20, versículo 2 e 5, né? Ainda que aparece, não, mas a palavra milênio só aparece quantas vezes lá no dia Apocalipse? Não, ela só aparece 6 vezes, né? 6 vezes, mas aparece o nome lá, mas pegando o contexto geral de Isaías, né? Sobre profecias que não se cumpriu para Israel, e profecias, entendeu, que não se cumpriu para a igreja, tem um pensamento muito grande do conteúdo material teológico para se pensar um milênio literal. Outra questão, há os pós-milenistas, né, que prega que Jesus só voltará depois do milênio.
Os textos bíblicos, porém, indicam uma ordem diferente dos acontecimentos escatológicos. Vamos ver. A ressurreição dos mortos salvos, né, ocorrerá na vinda de Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 e 17. A volta de Jesus é tão literal quanto foi a sua ascensão, a sua subida ao céu. Está registrado em Atos, capítulo 1, versículo 9 e 11, onde que ele passou os 40 dias com os discípulos, depois da ressurreição, e foi assunto ao céu lá no monte da Galileia. E coisas precisas que nós vamos colocar aqui também é o seguinte: principais eventos escatológicos. Em que ordem as últimas coisas devem acontecer? Apresentamos abaixo uma sequência geral acompanhada de passagens bíblicas para que, estudando-as, tenhamos uma mente todo o cenário escatológico. Seria muito útil ao estudioso dessa doutrina examinar com cuidado, em meditação, cada referência mencionada na relação abaixo que a gente possa analisar. Então a gente vai pensar o seguinte: a segunda vinda de Cristo será em duas fases distintas. É um pensamento escatológico dentro da Assembleia de Deus, dentro da visão pré-tribulacionista da Igreja Assembleia de Deus. A Igreja Assembleia de Deus, ela é pré-tribulacionista, né? Ela é dispensacionalista, pré-tribulacionista e pré-milenista, tá? Então ela crê no milênio literal. Dispensacionalista, pré-tribulacionista e pré-milenista, né? A segunda vinda de Cristo será em duas fases distintas, dentro da visão, dentro do nosso credo da Assembleia de Deus. Quando eu coloco o seguinte: primeiro, invisível ao mundo para arrebatar a sua igreja, né? Então ele coloca a primeira vinda de Cristo, claro, Cristo veio, nasceu, cresceu, fez a sua missão de 3 anos ali e depois morreu aos 33 anos, né? Morreu aos 33 anos. Uma da questão é o seguinte: essa foi a primeira vinda dele. Agora, ele prometeu uma segunda vinda para buscar a sua igreja, né? Então, a questão dessa visão da segunda vinda coloca o seguinte: a segunda vinda de Cristo será em duas fases distintas. Primeiro, invisível ao mundo para arrebatar a sua igreja. Então, nós temos na Bíblia, né, um arrebatamento secreto. Um arrebatamento secreto que ele só vai arrebatar a sua igreja, os seus. Mas dentro da questão também da segunda vinda de Cristo, né, tem uma segunda fase, né? Porque no arrebatamento da igreja, Cristo não vem na terra. Cristo não vem na terra. É a igreja que vai encontrar ele nos ares. O Espírito Santo vai levar ela a partir do toque do arcanjo, da trombeta de Deus. Então tem o rapto, né, o apanhado. Então ele pega a igreja e leva para encontrar com Cristo nos ares, né? A segunda vinda dentro dessa primeira fase relacionada ao arrebatamento da igreja, tá? Na segunda fase que está dentro da segunda vinda, não estou falando de 3 vindas não, só tem 2 vindas. A primeira que ele já veio e a segunda que ele vai vir para arrebatar a sua igreja. Então ele não vem no arrebatamento na terra, a igreja que vai ser levada pelo Espírito Santo para encontrar com ele nos ares. Eu vou colocar os textos aqui. E na segunda fase, dentro da segunda vinda de Cristo, né, que é uma fase visível e corporal com sua igreja glorificada. No arrebatamento, ele vem para a sua igreja. Na sua vinda em poder e grande glória, ele vem com a sua igreja, né? Vamos analisar mais um pouco para pensar mais nisso aqui, né? Para não dar um nó na cabeça figurativamente. O arrebatamento da igreja, né? O arrebatamento da igreja nos ares, né? Antes da grande tribulação. Você pode estar analisando 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16 e 17, onde que fala desse encontro da igreja de Cristo nos ares, né? Esse rapto do santo desencadeará uma série de eventos que vem pela frente, tá? Então, se a igreja vai ser levada, pegar até aqui uma Bíblia aqui rápida aqui, né? A igreja vai ser levada, a igreja vai ser levada, caiu aqui o controle, caiu o controle, mas tudo bem, depois eu pego, né? A igreja vai ser levada. Vamos analisar o seguinte:
analisar essa parte aqui para ficar bem mais explícita, mais clara, né, relacionado a isso, né? Vamos analisar aqui o texto que eu falei de 1 Tessalonicenses 4, que você tiver uma Bíblia, né, você pode estar abrindo ela e analisando também junto comigo Tessalonicenses 4, só para a questão que ele não vem, a igreja que vai ser levada, 4:16, quando diz o seguinte, ó, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarindo e com voz de arcanjo, voz de comando, e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, um dos eventos. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele, nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre para com o Senhor. Que fala de um arrebatamento da igreja, um arrebatamento secreto, que ele vai vir buscar os seus. Mas na verdade ele não vem na terra, é a igreja que vai encontrar com ele nos ares, tá? Encontrar com ele nos ares. Outra questão também é o seguinte, então vai, depois do rapto dos salvos, né, desencadeará uma série de eventos, tá? E outra questão também é o seguinte, ó, logo quando a igreja for arrebatada, né, foi levada a encontrar com ele nos ares, vai ocorrer um evento maior, o tribunal de Cristo, ainda nos ares. Apocalipse capítulo 22, versículo 12, 1 Pedro 5 e 4. Então também tem a grande tribulação. Agora a grande tribulação, se o tribunal de Cristo é nos ares, a grande tribulação é na terra. É na terra, por 7 anos. 7 anos nós baseamos aonde? Daniel capítulo 9, versículo 25 e 27, que fala que a grande tribulação vai ser 7 anos, que é a última semana de Daniel. E nós temos as bodas do Cordeiro no céu. Vai ser um período também que a gente fala, não, é de quantos anos? É de 7 anos. Enquanto ocorrerá a grande tribulação na terra, as bodas do Cordeiro vai acontecer no céu, com a sua igreja eleita, arrebatada, corpo glorificado, incorruptível. 7 anos lá de festa. A vinda de Jesus à terra em poder e glória, né, para a batalha do Armagedon, né, que ele vai vir com a sua igreja. Então, na primeira fase, na segunda vinda de Cristo, colocamos a primeira fase é o arrebatamento, a igreja vai encontrar com ele nos ares. Na segunda fase, né, ele vem com a sua igreja para reinar no milênio por 1000 anos, entendeu? Em poder e grande glória para a batalha do Armagedon, né? Outra questão também, o fim do império do anticristo, vai prender o anticristo e o falso profeta, vai ser lançado no lago de fogo, o diabo vai ser preso por 1000 anos, tá? O julgamento das nações, que a gente tem por base Joel capítulo 3, versículo 12 e 14, Mateus 25, 31 e 43. Outra questão, o milênio, né, após a prisão de Satanás por 1000 anos, Apocalipse capítulo 20. A revolta do diabo e seu julgamento após o milênio, o inimigo será solto por pouco tempo, pois logo ele, em última instância, suas ordens serão julgados. Outra questão também importante que nós vamos analisar é a questão do juízo final. Isso vai ser depois, né, da última revolta de Satanás, né? Vai ser no final do milênio, né, que vai ter o grande juízo do trono branco, né? Vou falar na frente mais detalhado um pouquinho sobre ele. Então, Apocalipse capítulo 20, versículo 11 e 15. E então, no capítulo 21 até o capítulo 22, fala de um novo céu e nova terra. Segundo as Pedro também 3 e 7 fala de um novo céu e de uma nova terra, né? Então, outras questões que a gente pode analisar para fecharmos esse vídeo, sinais indicadores do arrebatamento, né? Do arrebatamento. Muitos enganadores, né? Muitos enganadores e muitos enganados. Ao ser questionado pelo seu discípulo, né, sobre o acontecimento, o que aconteceria antes da sua vinda e do final do mundo, do fim do mundo, Mateus 24 e 3, naquele sermão escatológico, Jesus respondeu: cautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Outra questão, guerras e rumores de guerra. As guerras e os constantes rumores de novos conflitos também apontam para o retorno de Cristo, né? Os rumores de guerra estão aí. Mateus 24, 6 e 7. Fomes e epidemias, né? No caso dessa grande epidemia que tremeu o mundo, que é a questão da Covid, né? O aumento do contingente de miseráveis, né, em todo o mundo é um sinal claro de que Jesus em breve virá buscar o seu povo.
terremotos e coisas espantosas. Outro sinal escatológico são os terremotos. Jesus vaticinou que eles ocorreriam em vários lugares da face da terra, né? Fomes, epidemias, o aumento do contingente de um sinal de fome, de epidemias que eu já coloquei. Terremotos, coisas espantosas, né, que estão acontecendo em vários locais do mundo. Perseguições, não obstante, Jesus diz: então vos hão de entregar para seres atormentado, tá? Matai-vos hão, sereis odiado, né, de todas as nações por causa do meu nome. Mateus 24:9. Escândalo que está aí, muito escândalo, tanto na igreja como no mundo, né? A questão traições, ó, Jesus diz: nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns ao outro. Mateus 24:10, tá? E iniquidade, esfriamento do amor. Em Mateus 24:12 diz aqui: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E o que se ajusta nesse duplo sinal é, mais uma vez, a palavra muito, né? Cujo significado é quase todos. Dias de Noé. O dia de Noé. Outro sinal da vinda de Jesus é a similaridade dos últimos dias como o de Noé, caracterizado por pelo menos 3 coisas: o materialismo, a indiferença, a violência, né? Não é o que vemos hoje em grande escala. Os homens estão cada vez mais materialistas. Outra questão, o dia de Ló. Antigamente o comportamento libertino era uma exceção. As pessoas naquele tempo, além de materialista, indiferente, eram imorais, amantes do prazer ilícito, antinatural, resolveram se entregar aos seus próprios desejos carnais, né? A falta de fé. Em Lucas 18:8 está escrito: quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra, né? Grandes sinais do céu. Jesus profetizou que haveria grandes sinais do céu, isto é, provavelmente do céu. Multiplicação da ciência, né? Sinal no céu, na terra, nos mares, né? Mateus 12:14, o termo muitos, referente aos sinais precursores da vinda de Jesus, ocorre no Novo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Apostasia também está associada aos últimos dias. Isso acontece dentro da igreja. 2 Tessalonicenses 2:3. O povo de Israel, a existência do povo israelense é um grande sinal indicador da segunda vinda de Cristo. Séculos vêm e vão, povos florescem, alcançando o seu apogeu, envelhecem e desaparecem. Diante de tantos sinais escatológicos, reflitamos acerca de que Jesus disse em Mateus 24:33 e 35. Quando virdes essas coisas, sabeis que está próximo as portas, em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, né? São sinais da vinda de Jesus. Shalom, até mais. Eu vou gravar o próximo vídeo, que é o segundo vídeo de escatologia.